Pamela, né? Eu sou mestre em marketing pela Universidade de Coimbra e doutoranda em ciência política na Universidade Nova de Lisboa. Eu moro em Portugal já faz 4 anos e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a taxa rosa e a desigualdade de gênero. Eu acho que é um tema de interesse para todos, mas acredito que provavelmente quem se interessou mais pelo curso sejam pessoas do marketing, porque é uma das áreas, inclusive, que a taxa rosa, que a literatura, né, explora. Então, aqui hoje esses são os tópicos que eu vou abordar, tá? Eu vou fazer uma explanação de 50 a 55 minutos e o restante do tempo eu vou deixar para perguntas, para as perguntas de vocês. Então, vou falar muito rapidamente sobre desigualdade de gênero, um pouco do conceito das taxas rosa, as evidências, né, da existência das taxas rosa, as políticas públicas com foco nas taxas rosa, as taxas sobre produtos menstruais e as políticas públicas com foco nas taxas sobre produtos menstruais. Eu vou falar aqui mais sobre políticas públicas, mas na verdade qualquer tipo de ação pode ser feito individualmente por empresas. Claro que é mais interessante existirem políticas públicas que depois reverberem para baixo, né, no caso, para as organizações, porque para poder agir de forma mais coletiva, mas qualquer empresa, inclusive já existem, como eu vou citar aqui alguns exemplos ao longo do curso. Bom, então a desigualdade de gênero, ela é a diferença de oportunidades disponíveis para mulheres e homens na sociedade, onde as mulheres, elas geralmente estão em desvantagem em relação aos homens, né? E por isso elas têm acesso a menos oportunidades na educação, na saúde, no mercado de trabalho. E isso contribui, além de contribuir com a desigualdade social como um todo, também dificulta o alcance da independência financeira pelas mulheres. E isso é um problema, principalmente quando as mulheres são independentes, enfim, porque são solteiras mesmo, ou porque terminam alguma relação, e acabam ficando dependentes, muitas vezes, de ficar em relações abusivas e de violência doméstica, né, por depender do companheiro. A desigualdade de gênero, ela já é encarada como um problema, já é identificada como um problema. Ela consta da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que lista 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS, e ela consta como o 5º objetivo, tá bem? Bom, então dentro da desigualdade de gênero, nós podemos encontrar vários temas, como a desigualdade salarial entre mulheres e homens, a diferença de licenças parentais, né, no caso quando se ganha filho, que as mulheres acabam tendo mais tempo do que os homens, pelo menos na maioria dos países, claro que já existem países com políticas mais igualitárias, a questão da divisão das tarefas domésticas, né, em que, em média, as mulheres se dedicam 10 horas a mais 10 horas a mais semanais, né, do que os homens em tarefas domésticas e tarefas de cuidado. E um outro tema que a gente pode abordar dentro da desigualdade de gênero é as taxas rosa, que é um tema ainda não tão difundido, mas já existe alguma coisa na literatura. Principalmente, ele é um tema multidisciplinar, né? Ele pode ser abordado, ele é principalmente abordado na ciência política, nas ciências sociais, na economia, no direito e no marketing. E, inclusive, no direito e no marketing, onde a gente encontra uma literatura um pouco mais vasta sobre o tema, direito principalmente, né? E é importante ressaltar aqui que a taxa rosa, ela não é uma taxa no sentido fiscal fiscal, né, contábil e legal, né, jurídico, de se dizer. Ela é um apelido que se deu para o montante extra, né, que é cobrado sobre certos produtos direcionados para mulheres e que são idênticos ou muito similares aos vendidos aos homens. E a principal diferença, a principal característica que distingue esses produtos é a cor, né, que geralmente é rosa, mas também pode ser de tons mais pastéis, ou é mais brilhoso, ou tem glitter, ou é mais colorida como um todo. Então foi um termo cunhado, né, na França por um coletivo feminista chamado Georgette Sand,
que em 2014 identificou essa diferença de preços numa rede de supermercados francesa, Intermarché, e com isso elas fizeram um levantamento de preços, levantamento de preço de alguns produtos, e fizeram uma petição online, então, para reclamar, né, sobre isso. E elas acharam esse montante extra como taxe rose, eu não sei falar francês, então, mas eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas é alguma coisa assim, que foi traduzida, claro, como pink tax para o inglês e taxa rosa para o português. As taxas rosas também podem ser designadas como discriminação de preços baseada no gênero, taxa sobre a mulher e taxa sobre o gênero. A gente encontra todos esses termos, mas principalmente os mais difundidos são as taxas rosa e a discriminação de preços baseada no gênero. E também a taxa rosa pode se configurar como uma menor quantidade de produto quando se comparam embalagens de produtos similares direcionados para mulheres e homens, como é o caso do desodorante. Eu acho que no Brasil a gente não nota muito isso, eu também não lembro aqui em Portugal de ter visto isso, mas nos Estados Unidos existem alguns estudos que mostram que o desodorante, às vezes, o masculino, por exemplo, sei lá, vem 100 ml na embalagem, da mulher vem 75 ml e o preço é o mesmo. Ok, o preço é o mesmo, mas as mulheres estão levando menos para casa do que os homens. O que eu noto é nas lâminas de barbear, que aqui em Portugal existem, assim, o pack de lâminas simples, aquelas vem 10 dos homens, é tipo 1,69, 1,69 €, e a das mulheres, sei lá, vem 8 lâminas, né, vem 2 a menos, e é 1,89. Então, assim, existe, além de elas levarem menos, elas ainda pagam mais. E tem que se questionar isso, inclusive, porque as mulheres, na média, já recebem menos do que os homens em questão salarial, né? A média mundial, mais ou menos, dá para se colocar em 18% menos do que os homens em posições semelhantes, mas claro que tem diferenças muito maiores a depender do país e a depender da função. Quanto mais para cima, também maior a diferença, né, na hierarquia, enfim. Bom, as evidências que a gente pode encontrar das taxas rosa são em estudos, muitas vezes eles são encomendados por agências governamentais, mas no Brasil tem um estudo da SPM, inclusive quem quiser, depois tiver curiosidade, pode procurar, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês e tem as fontes em todos os slides. E no final também eu deixei uma sugestão de materiais, mas no Brasil tem um estudo, então, que a turma do mestrado profissional em comportamento do consumidor, né, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, então, né, da SPM, ela fez uma pesquisa entre 2016 e 2017, com 480 mulheres consumidoras das classes A, B e C nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E eles identificaram que 82% das mulheres não percebem diferença de preços entre os gêneros, né? Isso é uma coisa, bem normal isso acontecer. Eu mesma, quando apresento Taxas Rosa é o meu tema de tese do doutorado, e sempre que eu apresento, que eu tenho a oportunidade de apresentar em alguma conferência, enfim, o meu projeto, né? As pessoas depois vêm me dizer assim, nossa, eu nunca tinha pensado realmente que existia essa diferença, às vezes nunca perceberam mesmo, né, porque a gente compra no automático, enfim, não percebe, e se percebeu, nunca pensou que tinha a ver com o gênero, né, tinha a ver porque as mulheres, até pelo estereótipo que se existe de que a mulher é mais consumista, a mulher está disposta a pagar mais, então, as mulheres não se preocupam, as mulheres realmente não reclamam disso, né? E tem um estudo até do Farrell, que eu deixei ali na sugestão de materiais, que eles fizeram uma pesquisa que, em relação às expectativas dos consumidores. E os homens realmente esperam pagar menos do que as mulheres em algumas categorias, eles analisaram as categorias de corte de cabelo, por exemplo, e lavanderia, e realmente os homens esperam pagar menos do que as mulheres nesses serviços. E as mulheres, elas já estão acostumadas também, assim, elas não veem problema em pagar mais, e acham que isso é normal, que é o que demonstra que esse outro dado, né, que 89% das mulheres aí pesquisadas pela SPM acham normal os preços serem mais altos para as mulheres.
porque justamente a gente está acostumada, né? Eu acho que desde criança, quando a gente vai ler a literatura sobre estereótipos de gênero, inclusive a gente identifica várias coisas, né? Desde criança nós estamos acostumadas que menina tem que sentar de determinada forma, não pode falar palavrão, não pode fazer isso, tem que se comportar de determinada forma, e coisas que são muito mais liberadas para os homens, assim como tem coisas para os meninos que não são liberadas, como chorar, entre aspas, demonstrar os sentimentos. E isso, a gente cresce com essa estereotipização, né? Isso é entranhado dentro da gente e é normal a gente não perceber essas diferenças. Inclusive, o marketing se usa disso, né? Através dessa estereotipização, muitos produtos já foram lançados e serviços. Se a gente olha campanhas antigas, inclusive, tem muito estereótipo. E acho que isso tem diminuído, claro, né? Ainda bem, mas mesmo assim ainda existe, né? A gente percebe também nos brinquedos, que mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, 92% das mulheres também nunca negociaram preço devido à diferença por gênero ou nunca reclamaram por este motivo, o que é absolutamente normal também, como é um tema que não é praticamente muito falado, a gente não debate muito isso, as pessoas não têm consciência disso, é normal que ninguém, por mais que se perceba que existe essa diferença, ninguém vai, provavelmente, dar a cara a tapa para falar de alguma coisa que ninguém está falando, né? Eu mesma, apesar de eu ter essa consciência de ser o meu tema, inclusive, eu nunca reclamei por este motivo. E eu acho que, de repente, em países que já existe esse debate maior, como é o caso dos Estados Unidos, pode ser que lá exista uma maior abertura para se reclamar, né? Mas, assim, nos países onde não existe esse debate, onde não existe essa conscientização, acho muito difícil alguém realmente vir a reclamar por causa disso. E 97% dessas mulheres concordam que é mais caro ser mulher, né? E claramente mesmo, tem muito, as empresas têm muito mais, inclusive, categoria, variedade de produtos, né, dentro da sua gama de produtos voltados para as mulheres, até porque muitas vezes as mulheres são as decisoras de compra, né, o decisor da compra, mesmo numa família, né, que tem o marido, os filhos, é ela que vai tomar a decisão final. Então tem muita campanha, até de brinquedos, enfim, de produtos para crianças, às vezes, que são voltados para as mulheres, porque tem que atrair esse público. E tem um vídeo, tem um estudo que foi feito, eu vou deixar, das sugestões de materiais que eu vou deixar para vocês, tem um vídeo no canal da GNT, que ele é narrado pela Mônica Martelli, e é um estudo que eles fizeram sobre o consumo, né, sobre a variedade de consumo que se tem, sobre a variedade de produtos que a gente tem e que o nosso cérebro não consegue acompanhar todas essas mudanças, esses lançamentos. Todo dia a gente é bombardeado por, assim, eu não me lembro agora o dado, mas eu sei que é na casa dos 1000 propagandas, né? Então, é muita informação que a gente consome e realmente não tem como a gente acompanhar tudo e decidir qual é o melhor, qual é o menos pior e enfim, qual é o que mais se adequa ao nosso perfil. E é bem legal porque é tipo um documentário, ele tem 30 e poucos minutos e tem neurologistas, neurocientistas, profissionais de marketing, psicólogos, sociólogos falando, né, e fazendo uma análise. Então é bem interessante, assim, e eu não tem a ver necessariamente com taxa rosa, mas eu acho, principalmente para quem é do marketing, se interessa pelo tema, é bem interessante e querendo ou não, dá para a gente fazer essa associação, né, de que a gama de produtos que existe, e acaba tendo também até um estereótipo de que tecnologia, por exemplo, é mais voltado, e produtos esportivos é mais voltado para os homens, e o resto, sei lá, roupas, cosmética, calçados, é muito mais para as mulheres, né? Existe sempre esse direcionamento. E aqui, então, eles fizeram um levantamento de preços também, além dessa entrevista com as mulheres, fizeram um levantamento de preços de algumas categorias, e verificaram que, na média geral, né, então considerando todas as categorias que eles analisaram, as mulheres pagam 12,3% a mais do que os homens, até 12,3% a mais do que os homens nesses produtos, tá? No vestuário adulto, isso pode chegar a 17%, no vestuário infantil até 3 anos, até 23%, produtos de higiene 4%,
corte de cabelo até 27% e brinquedos até 26%. Então, brinquedos é uma coisa, realmente, existe até um movimento, né, lá nos Estados Unidos, de pais que lutam contra essa estereotipização de gênero. Eles não querem que as crianças cresçam aprendendo que boneca é para menina e carrinho é para menino, por exemplo. Eles querem que as crianças tenham a liberdade de brincar com o que elas quiserem, que é o mais correto, até porque isso, para o desenvolvimento criativo, lúdico da criança, é importante que elas possam mexer com tudo, e também para não ter essa discriminação de que coisa, sei lá, cuidar de criança, só mulher que vai fazer, sei lá, e cuidar, e trabalhar e ganhar o dinheiro da casa é o homem. Então, tem um artigo que fala sobre isso, que é da American Marketing Association, da AMA, que também eu deixei a referência para vocês no final, que um dos temas que toca é isso, né, fala sobre outras coisas, claro, e é bem relacionado ao marketing mesmo, fala sobre como as empresas têm se comportado nessa questão da estereotipização de gênero, e até um caso da Bic, que teve a questão lá da caneta que eles lançaram For Her, que seria só para as mulheres, que era bem mais cara, então todo o questionamento que teve sobre isso, né, por que as mulheres precisariam de uma caneta diferente, especial para escrever, enfim. Então, é bem interessante, e isso começa desde criança, como a gente pode ver, brinquedos e vestuário infantil. Não sei se alguém aqui tem filho, se tiver, né, e tiver por acaso um menino e uma menina, pode ser que perceba melhor essa diferença. Até inclusive o perfil das mulheres lá, os 18% aqui da SPM, esses 18% que verificaram, que percebem melhor essa diferença de preços de gênero, geralmente o perfil delas é que são mulheres casadas, que têm mais de 30 anos, são mães de meninas e meninos, né, então tem os dois, a representação dos dois sexos ali para poderem perceber essa diferença, e são da classe C. Né, então, isso também é uma coisa para perceber como é importante também até a representação ali dos dois, pode ser mais fácil de a gente perceber, mas acho que mesmo quem tem só um filho, né, vai perceber que quando for comprar um brinquedo para o filho ou uma roupa, que existe essa diferenciação de preço. E sobre corte de cabelo, eu queria só fazer aqui uma observação, porque muitos de vocês podem estar se perguntando, tá, mas corte de cabelo faz sentido, a mulher tem cabelo mais comprido, porque, né, pode ser que seja mais difícil cortar o cabelo, enfim. Mas a questão é que a gente sabe que tem mulheres que têm cabelo curto, bem curto também, né? E tem homens que têm cabelo comprido. Então, a questão aqui não é que não tenha que se pagar a mais. Claro que sim, se é um serviço que vai demandar mais tempo, vai ser mais difícil, né, de executar, enfim, não é essa a questão. A questão é por que o gênero que é o critério para especificar o corte de cabelo. Por que não é o comprimento do cabelo? Ou, sei lá, o tipo de corte que vai ser feito. E não o gênero, né? Porque é injusto para uma mulher que tem o cabelo curto, por exemplo, né? Já que já que se diz que o cabelo curto é mais fácil de cortar, porque eu não sei, eu nunca cortei o cabelo de alguém, né? Mas por que essa mulher vai pagar a mesma coisa que uma mulher que tem cabelo comprido? Então, não faz muito sentido. A mesma coisa um homem. Por que um homem de cabelo comprido vai pagar menos que uma mulher que tem cabelo curto? Entende? Então, é mais esse raciocínio que tem que ser feito. A questão não é a gente defender que tudo tem que ser igual e não se questionar. Não, claro que tem que se questionar se existe uma dificuldade maior para executar um tempo maior. Claro que tem que se pagar a mais, mas não necessariamente porque é homem ou porque é mulher, né? Bom, na Alemanha tem um estudo que foi feito em 2017 e foi encomendado pela Agência Antidiscriminação da Alemanha, que identificou que 3,7% é quanto, em média, as mulheres pagam a mais em produtos similares aos oferecidos aos homens. E quando a gente olha para os serviços, esse percentual aumenta para 59%. A diferença chega a 59%. Bom, isso também em outros estudos mostra que serviços tem uma diferença maior mesmo, o que faz sentido também, né, mais uma vez olhando para o marketing, a gente sabe que os serviços têm
algumas características diferenciadas, né, como, por exemplo, por mais que se padronize o processo da prestação de serviço, nunca um serviço vai ser igual ao outro. Porque isso depende de como o prestador de serviço está naquele dia, como o cliente está naquele dia, se vai ter mais interação, menos interação, se, sei lá, tem dias que a gente não tá bem, né? Então, por mais que a gente saiba fazer o processo direitinho, pode ser, vamos supor, um corte de cabelo, pode ser que eu não corte tão bem o cabelo aquele dia, então o meu cliente não vai sair tão satisfeito. Então, existe realmente uma diversidade maior, enquanto que nos produtos, além de ter o processo de fabrico ser mais padronizado, atrás dos produtos tem a lista de ingredientes, né, ou a lista dos componentes químicos, e é mais fácil de a gente comparar e dizer assim, não, mas espera lá, esse desodorante aqui é feminino e masculino, mas a única coisa que está de diferente aqui provavelmente é a fragrância, né, que a fragrância feminina é diferente da masculina, mas o resto aqui me parece igual. Então é mais fácil a gente questionar os produtos do que os serviços. Os serviços, o prestador de serviço pode dizer, não, é mais difícil ou é mais demorado eu prestar o serviço para a mulher. E não tem ninguém que vai lá e faça uma média do tempo, se realmente o que ele está falando é verdade ou não. Acho que deveria ter, mas não existe ainda esse trabalho, essa fiscalização para a gente, e a gente tem que acreditar na palavra do prestador de serviço. Bom, na Espanha, em 2016, o eurodeputado Ernest Urtasun, ele encomendou também um estudo sobre a política fiscal da Espanha, e lá foi identificado que existem alguns vieses indiretos, ou seja, que não são diretamente vistos, né? A gente não pode apontar diretamente sobre um produto, sobre um serviço, e eles estão mais ligados aos impostos, imposto de renda, ao IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que equivale ao ICMS aí no Brasil, e ao ISS também, então as mulheres acabam sendo mais impactadas porque a política fiscal, ela é desenhada, isso na maioria dos países também, né, mas a Espanha é um exemplo disso, para a família, enfim, aquela família tradicional que a gente está acostumada, a mulher, o homem e os filhos, né? Mas hoje a gente tem milhões de constituições de família. Tem as pessoas que são solteiras, tem as pessoas que são monoparentais, né? As famílias monoparentais, que geralmente é a figura da mulher com um filho. Tem os casais divorciados, tem os casais homossexuais, tem pessoas que vivem, enfim, com toda a família, sei lá, com avós, então é mais dividida, né, a renda, tem mais custos, né, também, e às vezes são pessoas que não conseguem contribuir, já estão inativas, enfim. Então, existem muitos tipos de família, e a política fiscal ainda é baseada lá naquele modelo, né, que se diria que era a família perfeita, enfim, não sei, o modelo de família perfeito, e isso acaba impactando até porque as mulheres, como eu disse, a média salarial das mulheres é menor, então, claro que para ela, no composto ali familiar, vai ser maior o impacto, por exemplo, do imposto de renda, por mais que ela divida, por mais que seja proporcional, mas para ela, aquele menos que tira, né, mesmo assim impacta, e fora os produtos, né, os produtos que as mulheres consomem, como eu disse, se tem essa chamada taxa rosa, ela vai estar pagando mais do que um homem pelos mesmos produtos, assim, pela mesma cesta de produtos. E nos vieses diretos, são 2 que foram identificados. Um é sobre os produtos menstruais, que ok, só as mulheres utilizam produtos menstruais, né, e como existe o IVA sobre esses produtos, né, ou ICMS, enfim, elas estão pagando por aquilo e os homens não têm que pagar por isso, né, claro, porque eles não menstruam, e, enfim, e não têm que consumir esse produto. E nas fraldas, de bebê, porque apesar lógico, isso ser compartilhado, principalmente quando a família, né, tem o companheiro junto, mas e nas famílias monoparentais, por exemplo, quando é só a mulher e o filho? E eu tô falando aqui, eu sei que tem pai também com o filho, mas geralmente acaba sendo a mulher que fica com a guarda, né? Por mais que ela receba lá a ajuda de custo do marido, nunca vai
vai ser o suficiente para todos os custos que se tem com uma criança, e a fralda é uma coisa necessária também, pelo menos nos primeiros 2 anos de vida da criança. Então, são os 2 vieses diretos que foram identificados. Nos Estados Unidos, como eu comentei antes, o debate já está bem mais avançado do que em qualquer lugar, assim, a maioria da literatura é dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi feito um estudo na cidade de Nova York, em 2015, que identificou que as mulheres pagam, em média, 7% a mais do que os homens, nas categorias de produtos também que eles analisaram. Eles analisaram 794 produtos de 35 categorias, de 5 indústrias, né, de 5 setores, que são esses aqui: brinquedos e acessórios, vestuário infantil, vestuário adulto, produtos de cuidado pessoal e produtos de cuidado da saúde para idosos. Nos brinquedos e acessórios, essa diferença chega a 7%, no vestuário infantil 4%, no vestuário adulto 8%, nos produtos de cuidado pessoal 13%, então mais do que no Brasil, por exemplo, que lá seria 4%, e 8% nos produtos de cuidado da saúde de idosos. A frequência que as mulheres pagam mais, né, do que os homens, é em 42% das vezes que elas vão consumir. E isso acontece com os homens em 18% das vezes. Por exemplo, os homens, lógico que aqui eles só analisaram produtos, né? Mas um exemplo que os homens pagam mais até ali onde apareceu no estudo foi no vestuário, eu acho, mas teve em outros momentos, lógico, também teve em brinquedos e tal. Mas os homens, por exemplo, quando vão na manicure, nos Estados Unidos tem um dos artigos que eu li que mostrava que as mulheres pagam 6 dólares para fazer as mãos, né, manicure, enfim, as unhas, e os homens 8 dólares. E também foi questionado por que os homens pagam mais, né? Elas disseram que é por os homens não terem essa frequência, né? Não irem com tanta frequência fazer as unhas, eles têm mais cutículas para tirar, enfim, é mais difícil fazer o tratamento, o cuidado ali na hora. Mas é o mesmo raciocínio do corte de cabelo. Mas por que o critério é gênero? Né? Porque nem todos os homens, tem homens que podem ter um cuidado maior com as unhas, enfim, pode se preocupar mais em deixar as unhas mais limpas, assim, e limpas eu quero dizer tirar a cutícula, né, não que isso seja sujeira. E por que não é o critério, não é a dificuldade ou o tempo que vai ser levado para fazer aquela unha? Pode ser por tempo a tabela de preços, né? Até 1 hora é X dólares, acima de 1 hora é Y. Então, aqui sempre o raciocínio é esse, por que o gênero, a gente tem que pensar sempre se faz sentido o gênero ser o critério da precificação, né, se não é outra coisa, será que não tem outro critério melhor para ser utilizado? Ainda nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, em 2004, foi divulgado um estudo que demonstrou que em 45% dos salões de cabeleireiros, eles taxavam mais, né, cobravam mais as mulheres pelos seus serviços do que dos homens. O mesmo acontecia em 46% das lavanderias e 17% das lavanderias, né, que prestam a lavagem a seco de roupas. Bom, então aqui eu chego nas políticas públicas, né, as políticas públicas, a primeira... nos Estados Unidos existem já vários regulamentozinhos, assim, tipo, que regulam o preço de alguns serviços, e tudo sempre na área dos serviços. Então, assim, por exemplo, em Massachusetts, o serviço de cosmetologia não pode haver diferença entre mulheres e homens. Em Miami, nos serviços de lavagem de roupas, se eu não estou enganada, também tem que ser igual. E no estado da Califórnia, então, entre 1993 e 1994, eles efetuaram alguns estudos, né, para propor uma lei, que eu vou chegar na lei no próximo slide. Mas o que eles identificaram? É que 40% dos salões de cabeleireiros cobravam, em média, 5 dólares a mais as mulheres nos cortes de cabelo. 64% das lavanderias cobravam, em média, 1 dólar e 71 a mais as mulheres para lavar uma camisa branca simples. E isso persiste, porque a minha co-orientadora do doutorado, ela mora em Los Angeles, na Califórnia, e ela me disse, inclusive quando ela leu o meu projeto, ela disse que
ela paga por uma camisa branca simples para lavar dela e do marido, ela paga $1,25 a mais do que o marido dela. E ela até questionou, porque ela até falou, não faz sentido, a minha camisa é menor do que a do meu marido, ou seja, tem menos tecido, teoricamente é mais fácil de se lavar, e não há uma diferença, né? O tecido, se é uma camisa branca simples, né? Assim como o t-shirt também, né? Camisetas também, uma camisa branca simples, camiseta, quer dizer, branca simples, de mulher tende a ser mais cara do que de homem, né? Porque a da mulher é baby look, geralmente, é menorzinha, mas justamente por isso, assim, para ver que não tem muita lógica eles cobrarem a mais. Ou pelo menos ninguém nos justificou a ponto de convencer nisso, quando a gente começa a questionar. Bom, eles também identificaram que 3 lojas de departamento cobravam o mesmo valor das mulheres por serviços de alfaiataria habituais, sendo que os homens recebiam, além dos serviços habituais, os serviços complementares, que é aquele caso de pague igual, mas leve menos, né? Que é isso que acontece com as mulheres. E essa taxa de gênero, que é como eles chamaram na época, na Califórnia, ela custava, em média, por ano, por mulher, $1.351. Ou seja, anualmente, uma mulher, juntando todos os custos que ela teve no ano, ela gastou $1.351 a mais do que os homens por produtos similares. Considerando assim vamos supor, mais ou menos uma cesta de produtos similares de consumo. É bastante, né? Isso dá um 13º salário aí, em muitos casos. Bom, então a Califórnia, o estado da Califórnia, foi o primeiro a aprovar uma lei, né, que combate, enfim, ou para regular, pelo menos, essas taxas rosa. Foi aprovado o Gender Tax Repeal Act, que seria o ato de revogação da taxa de gênero de 1995. Ele foi proposto pela Jack Speyer, que é uma congressista democrata, e ele tem 3 questões principais, né? Ele permite, assim, ele não proíbe totalmente a diferença de preços, desde que bem justificado com relação à quantidade de tempo, dificuldade ou custo da prestação dos serviços, né? Mas isso é uma brecha que se abre aos prestadores para justificarem, como eu disse, é mais difícil a gente comprovar que realmente aquele serviço é mais difícil ou é mais demorado, enfim. Mas, enfim, é uma brecha que se tem na lei. Ele não proíbe diferença de preços em relação à venda de produtos, né? Essa lei só regula serviços. E não afeta as práticas de classificação dos seguros e planos de serviço de saúde. Ou seja, os serviços de seguros e planos de saúde, eles podem continuar a ter uma diferença entre gêneros, né? Eu acho que, lógico, desde que justificado. Inclusive, aqui em Portugal, não, na Europa, na União Europeia, existe uma diretiva da Comissão Europeia de 2004 que regula justamente os serviços autuariais, que são serviços de seguros, né? E o principal foco deles foi as mulheres que são mães, ou que são mães, que estão grávidas, ou que estão já amamentando, porque para não haver uma diferença de preços, né? Que não se justifique, é justamente buscar uma igualdade, mais ou menos, ali de gênero nessa questão, mas muito mais focada nas mulheres mães, e é só nesses serviços. Então, ainda não existe nada mais amplo em relação a isso na União Europeia. E os antecedentes dessa lei do estado da Califórnia é o Equal Pricing Act, né, que foi também proposto pela Jack Speyer, só que ele não foi aceito, ele foi revogado pelo governador na altura, porque ele não tinha essa primeira cláusula ali, permite preços diferenciados, blá, blá, blá. Então, assim, essa lei, ela dizia que tinha que ter preço igual independentemente de qualquer coisa, não podia ter diferenciação de preços entre mulheres e homens. E por isso ela foi revogada, né? Ela não foi assinada pelo governador. Então, com essa brecha que se abriu ali, permitiu que em 1995 tivesse a lei aprovada.
Outro antecedente é o Human Rights Act, que foi aprovado em 1977 no Distrito de Colômbia, e ele não é necessariamente apenas, ele não é sobre preços, ele é sobre o tratamento igual das pessoas, independentemente da sua cor, etnia, sexo, orientação sexual, etc, etc, que é bem a questão dos direitos humanos mesmo. Mas ela, lógico, é uma lei que inspirou também a Jack Sparrow ali na questão do estado da Califórnia. Bom, na cidade de Nova York, em 1998, foi aprovada uma lei, um instrumento muito parecido com o aprovado no estado da Califórnia, que foi proposto por 4 conselheiros da cidade e pelo promotor público Mark Green, né? Então, também é uma lei que só afeta os serviços. Ela autoriza que o DCA, que é o Department of Consumer Affairs, ele emita intimações por violações. Essas violações, elas podem variar entre 50 e 500 dólares, né, para os prestadores de serviços. Não há direito de ação privada ou remédio legal para que as mulheres possam fazer a denúncia, né, possam ir contra o prestador de serviço que está desrespeitando a lei. E por causa disso, por não haver esse remédio legal, essa forma de a mulher recorrer de alguma forma a algum lugar para reclamar, e também não haver recursos para contratar mais fiscais do DCA, por exemplo, e fazer uma fiscalização proativa em vez de reativa, isso assim, desincentiva, né, a aplicação da lei por parte principalmente dos pequenos e médios empreendedores, né, dos empresários. Então acaba que eles não aplicam a lei necessariamente, e também não há ninguém que vá lá e sancionar, né, e fazer alguma coisa contra eles, né, enfim, aplicar uma multa, ou até proibir, de repente, que eles continuem atuando. Então, é uma lei meio que, ela existe meio que só no papel. No estado agora de Nova York, lá é na cidade, tá? A lei é na cidade de Nova York. Agora, no estado de Nova York, o governador atual, que é o Andrew Cuomo, ele anunciou para sua agenda de 2020, que no fim eu não sei se ela foi para frente por causa da pandemia, né? Mas ele tinha, ano passado, ele anunciou, né, em 2019, ele anunciou que ele ia incluir na sua agenda de 2020 a proposta de uma lei para eliminar a taxa rosa de produtos e serviços idênticos ou similares oferecidos para mulheres e homens. Bom, se ele conseguir fazer isso, independentemente se for este ano, se for para o ano que vem isso, vai ser bem pioneiro também, né, porque até agora nenhum instrumento rege produtos, apenas serviços, e o Andrew Cuomo é um governador que está bem engajado na questão da igualdade de gênero, né, em 2016 ele aprovou uma lei que proíbe os impostos sobre os produtos menstruais, que são as chamadas tampon taxes. Em 2019, ele aprovou uma lei que proíbe que os empregadores questionem ou considerem o histórico salarial de um candidato para tomar decisões de contratação e promoção, e também aprovou a legislação, né, ela determina que o salário seja igual para trabalho substancialmente semelhante, que é dificultando que exista a desigualdade salarial, né, por gênero. Inclusive, essa questão do histórico salarial é bem interessante, porque como as mulheres, na média, sempre recebem menos, então, vamos supor, eu vou trocar de empresa, e daí ele olha meu histórico salarial, sei lá, na outra empresa que eu estava, e ele me paga com base naquela média salarial, e daí vem um cara também que vai entrar junto comigo na empresa, né, num cargo semelhante na questão da hierarquia. E ele tem uma média salarial maior do que a minha, um histórico de média salarial maior que a minha, ou seja, eu vou ser igual a ele na hierarquia, no entanto, eu vou ganhar menos porque a minha média salarial era menos. Então, é bem interessante essa questão de questionar, né, de questionar esse status quo de sempre usar o histórico salarial, que é uma prática bem comum nas empresas considerarem isso, e não permitir que isso seja levado à frente. Então, bem interessante, é uma coisa que também não se pensa muito, né. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as taxas sobre produtos menstruais. Eu trouxe as taxas sobre produtos menstruais mais como uma curiosidade, porque isso não tem muito como as empresas atuarem até,
Até porque tem muitas coisas que as empresas nas próprias taxas rosa não conseguem atuar, como é o caso de produtos importados. Tem um site que é o pink.tax, que ele foi idealizado por um advogado aduaneiro dos Estados Unidos, o Michael Cohn, que ele relata, inclusive, que, por exemplo, um tênis branco esportivo masculino, ele é taxado por 8, alguma coisa por cento a taxa de importação dele. E o de uma mulher, né, um tênis feminino, ele é 10%, né, e isso é em produtos esportivos no geral. Então, assim, claro que a empresa vai ter que repassar esse custo para o consumidor final. Não faz sentido também ela não repassar. Então, assim, por isso que é importante ter uma atuação conjunta, tanto do Estado, das empresas, né, em tudo que elas puderem também tirar esse estereótipo, né, evitar essa estereotipização, e para que realmente as pessoas também, e as pessoas terem consciência disso, porque existe essa diferença, e eu espero que todos, quando saírem daqui, comecem a notar isso quando forem no supermercado, quando forem em lojas, para verem como existe essa diferenciação de preços mesmo. Bom, desculpa, mas a taxa sobre produtos menstruais eu trouxe por uma curiosidade, porque ela pode ser considerada uma taxa rosa, claro, tanto que tem vários estudos que apontam taxa rosa apenas como uma taxa sobre produtos menstruais, porque foi por onde começou, né? É um produto que é só mulheres que utilizam, né? Mas ele depende muito mais do Estado, realmente, aqui a atuação do que porque o principal questionamento dele é sobre os impostos. Então, aqui, ó, a taxa sobre produtos menstruais é um termo abrangente, né, que se refere a vendas, impostos sobre valor agregado, que é o IVA, que, enfim, que é aqui na Europa e também nos Estados Unidos, mas aí no Brasil, como eu disse, é o ICMS, e impostos semelhantes cobrados sobre o produto de higiene menstrual, sejam absorventes ou não. Até porque hoje a gente, além dos absorventes descartáveis, nós temos também absorventes reutilizáveis, os copos menstruais, as calcinhas menstruais. Então, tudo que envolva esses produtos, né? Alguns países já isentam os produtos menstruais de imposto, né? Ou seja, o IVA ou o ICMS é 0%, né? Então, tu vai pagar apenas o custo ali de produção, né? E mais lógico, o markup que a empresa vai ter. Então, alguns exemplos desses são alguns estados dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe bastante campanhas em relação a isso, né? Nos estados que não, principalmente nos estados que ainda não têm, claro, essa isenção. O Canadá também isentou isso recentemente, faz uns 3 anos, e as Ilhas Canárias, em 2018, também eliminou o IJIC, né, que é um imposto lá equivalente ao IVA, porque as Ilhas Canárias é uma região autônoma da Espanha, né, então ela tem algumas coisas que pode tomar decisões independentemente da Espanha. E tem outros países que estão em campanha para exigir essa isenção, né, como é o caso da Austrália e do Reino Unido. O Reino Unido, a justificativa que dava até agora é porque estava na União Europeia, e realmente a União Europeia não permite a isenção do IVA em nenhum produto, mesmo em produtos considerados de necessidade básica, como é o caso dos produtos menstruais. E então agora com o Brexit existe essa expectativa de que eles vão sim fazer essa isenção também, né? Vão aplicar, existe já uma campanha lá, tem muitos movimentos pedindo isso já também. Bom, a taxa sobre produtos menstruais, eu acho ela muito interessante também, porque a gente pode associar a outras questões, né? Uma dessas questões é a chamada pobreza do período, que é o period poverty em inglês, que é a questão de muitas mulheres, a gente não pensa nisso de repente porque não é a nossa realidade, mas muitas mulheres não têm dinheiro para comprar nem o absorvente descartável, que é o mais barato, assim, perante os produtos que hoje existem, né, é mais barato. E essas mulheres deixam, então, de trabalhar, de ir à escola durante esses dias. Em países como a Índia, Bangladesh, Nepal, além disso, que elas realmente não vão, né? Tem até o filme que eu indico também, que é um documentário de curta duração, de 30 minutos, que ganhou ano passado o Oscar, o Absorvendo o Tabu, que é de uma diretora indiana, que mostra a vida, né? Mostra lá o dia a dia
das mulheres indianas, e lá tem uma questão cultural ainda, né, que o sangue menstrual é considerado impuro, então realmente as mulheres ficam isoladas, elas não podem sair de casa, ou ficam do lado de fora de casa, ficam numa cabaninha, enfim, porque, enfim, é uma questão cultural deles. Mas também por causa do acesso, porque é um produto que, tudo bem, não é dos mais caros, mas também não é dos mais baratos, principalmente para uma família, né, que tenha menos condições. E, e isso está associado também com os ODS 5 e 6 da ONU, né, lembra, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 e 6, né, o 5 que é a igualdade de gênero, e o 6 que é o acesso à água limpa e saneamento básico. Por quê? Porque se muitas famílias no Brasil, por exemplo, eu sei que o percentual é bem grande, não tem acesso a saneamento básico. E como é que essas mulheres vão fazer a higiene? Não que não se tenha que fazer higiene todos os dias, mas assim, principalmente nesses dias, para evitar infecções, doenças que podem surgir por não ter uma boa higiene. Então, existe uma discussão, inclusive as taxas sobre produtos menstruais se encontra uma discussão mais ampla até em artigos de medicina, da área médica, né, na área da saúde, e, enfim, é uma coisa bem que às vezes não faz parte da nossa realidade e a gente não se dá conta. Mas a verdade é que, infelizmente, existem muitas mulheres, na Índia existe um alto índice, por exemplo, de histerectomia, que é a retirada do útero para a mulher não menstruar mais, porque senão elas não conseguem emprego. Né? Porque quem é que vai contratar uma pessoa que fica de 3 a 5 dias, ou mais, às vezes, dependendo do ciclo de cada mulher, sem ir trabalhar porque né, tá sangrando. Então, enfim, é uma coisa se pensar assim bem, até de uma forma mais social mesmo. Bom, as políticas públicas nesse âmbito já estão mais adiantadas, isso no mundo inteiro, como eu falei ali, que existem já a isenção, né, dos impostos, mas mais importante do que isso, em novembro deste ano, agora em 2020, a Escócia se tornou o primeiro país a aprovar uma lei para a distribuição gratuita de produtos higiênicos menstruais para todas as mulheres. Então, isso é uma coisa que eu espero que se espalhe, né? Mas é bem interessante, é um custo, eu não me lembro quantos milhões de euros, desculpa, vai custar para o país, mas foi uma proposta de lei feita por uma congressista, né, lá da Escócia, e foi aprovada em fevereiro, já tinha sido aprovada a proposta de lei para ir à votação, e agora em novembro foi aprovada por unanimidade. Eu acho muito legal isso, né, porque então até os congressistas homens aderiram à causa e verificaram e viram, né, entenderam a importância dessa política pública, e desde 2018 este país já distribuía gratuitamente absorventes internos e externos nas escolas. Tem alguns estados dos Estados Unidos que também têm essa política de distribuir gratuitamente nas escolas, e tem outros países, eu acho que também já fazem isso, né, nas escolas, mas é interessante que isso fosse espalhado, ou pelo menos nem que fosse baseado na renda, mas até eu acho que faz sentido ser para todas as mulheres mesmo, né? Porque independentemente se eu tenho ou não mais condições, mas também isso é uma coisa que eu não escolho, né? As mulheres não escolhem, é uma coisa involuntária do corpo dela e da biologia dela. E cada cidade do país, então, né, da Escócia, vai decidir como vai fazer essa distribuição, ou seja, que tipo de produtos, que nem eu disse, vão ser os absorventes descartáveis, se vão ser absorventes reutilizáveis, as calcinhas menstruais ou o coletor menstrual, a quantidade que cada mulher vai receber e a frequência, se vai ser por mês, se vai ser por ano, se vai ser a cada 6 meses, enfim, e se acima dessa quantidade, né, acabou a quantidade, sei lá, é a quantidade que eu tenho direito, se ela vai ter que pagar por isso, ou se vai poder pegar mais, enfim, isso são coisas que são detalhes que ainda eles vão decidir, mas a verdade é que já existe aí, foi pioneira, a Escócia foi pioneira nesse tipo de política. Bom, e para quem ficou, então, né, curioso e aí com esse tema, que eu particularmente eu adoro falar sobre isso, eu deixei aqui uma sugestão de alguns materiais, tem vídeo, tem o documentário, tem o site, tem uma série, Mrs. America, inclusive, eu estou indicando, fala sobre igualdade de gênero no geral, tá? Fala sobre lá a ERA, que é a
Equal Rights Amendment nos Estados Unidos, se passa na década de 1970, é muito interessante a série, é uma minissérie de 8 episódios, se eu não me engano, ou 7, eu assisti faz uns 2 meses já, e é muito legal, quem conseguir acessar, é pela HBO, né, ou se conseguir acessar por outra forma, eu acho que vale muito a pena, não fala, lógico, da Pink Tech necessariamente, mas fala sobre vários questionamentos aí em relação aos direitos humanos, sobre os direitos de igualdade de gênero, e, enfim, é bem interessante até para entender os dois lados, né, tem pessoas mais conservadoras que são contra essa IRA, e tem outras, e as pessoas que são mais a favor, enfim, para a gente saber como as pessoas pensam, ou como pensavam, pelo menos na altura, quando foi feita essa discussão, e alguns materiais que eu citei ao longo aqui da apresentação, mas que eu não utilizei necessariamente, né, ali na apresentação, por isso que não está a fonte lá. E eu espero que vocês, quem tiver interesse, aproveite. A maioria é em inglês, infelizmente, assim, né, quem de repente tem um pouco mais de dificuldade, mas vale a pena, mesmo assim, tentarem fazer esse esforço, porque é bem interessante, tem bastante material aí para explicar, e isso é só o começo, depois aí vocês podem ir procurando, né, vão chegar a outras fontes, com certeza, que aí até nas próprias referências bibliográficas dos artigos tem outras fontes. Então é isso, muito obrigada, eu vou parar aqui agora, quer dizer, eu vou só minimizar para ouvir as perguntas de vocês, espero que vocês tenham gostado. Sim, a minha orientadora, inclusive, aqui em Portugal, ela é belga, mas ela já está há muitos anos aqui em Portugal. E ela é apaixonada também. Ela é super defensora do meu tema. É muito engraçado, assim, que é eu e ela. Tipo, eu realmente acredito muito no tema. Quando eu propus para ela, e eu ia falar dos dois, eu ia falar das taxas sobre produtos menstruais também, mas em algum momento na literatura eu vi que eu não ia ter como abordar os dois, né? Eles se dividem em algum momento. Então, eu optei pela taxa rosa por ser uma coisa ainda pouco difundida, porque a dos produtos menstruais é possível que as pessoas já tenham ouvido, ou já tenham pensado, ou já tenham, assim, já tem uma discussão maior. Mas a taxa rosa realmente não, assim, ninguém pensa muito sobre isso. A gente, que nem eu disse, a gente pode até perceber que o preço é diferente, mas a gente não tem às vezes não é consciente isso, ou a gente pensa que é assim, fazer o quê, não tem o que fazer, e tem o que fazer, né? A questão é que existe, e tem toda uma literatura nas ciências sociais, principalmente, que é sobre a estereotipização de gênero, que nos faz refletir melhor sobre isso, né? Existe até o termo doing gender, né? Que é exatamente isso, é o que se espera que uma pessoa que nasceu com o sexo, né, o homem e a mulher, o que se espera de cada um quanto na sociedade, o seu papel na sociedade. E por mais que a gente já venha mudando isso, eu acho que claramente já existe um debate mais aberto e a gente já tem mudado um pouco isso, ainda existe muito e os dados mostram, como a questão das tarefas domésticas, né? As mulheres ainda trabalham 10 horas a mais do que os homens semanalmente, são dedicados a cuidado da casa e cuidados de pessoas. Então, enfim, é isso. E a desigualdade salarial, etc. Enfim. Eu queria, na verdade, só agradecer a oportunidade de apresentar. Eu acho que um dos meus objetivos com esse tema também é difundir mais mesmo o tema, que mais pessoas conheçam. Acho que é importante, porque eu acho que é um raciocínio, uma reflexão que a gente não tem o costume de fazer, não se dá conta, né? É normal. E até isso é uma coisa, é uma questão que me intrigava pessoalmente. Às vezes eu notava essa diferença de preço, mas nunca imaginei que pudesse ser fruto, né, enfim, dessa desigualdade de gênero que existe, e eu fiquei muito feliz que eu pude desenvolver ela como um projeto de tese, né, que vai ser futuramente a minha tese de doutorado. E muito obrigada a todos que assistiram, muito obrigada pelos feedbacks, eu dei já uma olhada ali no bate-papo, que bom que vocês gostaram, que bom que eu consegui ser clara e
e explicar para vocês. Eu espero que todos vocês, ou pelo menos a maioria, vá atrás desses materiais que eu enviei, nem que comece por aqueles que não são necessariamente sobre a taxa rosa, porque eu acho que é assim que a gente começa, né, se dando conta dessas pequenas coisas, que a gente é bombardeado todos os dias, como eu disse, de informações, e tanto sobre gênero, mas também até mesmo sobre o marketing, né, toda hora mandando pra gente coisas, publicidade, e eu sou defensora também do consumo consciente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se tornar um consumidor consciente. Então é isso, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, espero que desfrutem, espero que vão atrás das fontes e entendam um pouco mais, né, se aprofundem um pouco mais e se apaixonem tanto pelo tema quanto eu. Quem sabe até surjam aí alguns trabalhos de conclusão, dissertações de mestrado e futuras teses de doutorado aí para outras pessoas também explorarem mais esse tema, porque ele precisa de literatura. Não tem tanta literatura ainda, então é bem importante. E pode ser explorado em várias áreas, né? Como eu disse, ele é bem multidisciplinar. Então tá, muito obrigada, eu agradeço mesmo pela oportunidade. Fico à disposição para qualquer coisa também, tem meu e-mail ali. É isso.